Inclusive, professor de Relações Internacionais, José Niemeyer, mais uma vez participando ao vivo aqui com a gente. Professor, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria, para que todos nós fiquemos na mesma página, pedir sua análise e reflexão dos últimos eventos desse conflito no Oriente Médio, o ataque norte-americano do fim de semana, a retaliação, a resposta iraniana no dia de hoje e os caminhos possíveis para esse conflito, olhando exatamente para as manifestações que a gente pôde acompanhar nas últimas horas. Olá, Daniel, um abraço a você, parabéns pela cobertura de mais um evento internacional neste conturbado século XXI. Um abraço ao Mota, um abraço ao Coronel, demais comentaristas que estão, porque eu entrei agora, não sei quais estão. Infelizmente, a questão mais grave hoje não foi nem este ataque a uma base norte-americana, como eu estou recebendo a mensagem agora, a informação agora. O mais grave foi, não sei se vocês já comentaram, foi a palestra. A OTAN hoje, o secretário-geral deu uma palestra sobre a situação internacional do ponto de vista da agenda de segurança. E eu achei inacreditável. Inacreditável porque foram muitas afirmações que mostram, inclusive, que a questão Israel e Irã é quase um laboratório do poder das potências centrais, né? Foi mencionado nessa palestra, com público, com perguntas e respostas, com imprensa, que, por exemplo, que a OTAN precisa se preparar com relação ao seu estoque de munição, não é de mísseis, nem de jatos, nem de blindados, é de munição. E que até 2029, depois de 2029, vai ter que ser repensado o pensamento estratégico da OTAN. Foi falado também que há uma aliança já estabelecida entre Rússia e Irã, inclusive na perspectiva estratégico-militar. Não sei se nós podemos dizer isso com tanta clareza. Foi dito também que a China faz parte de um grupo junto com Rússia, junto com Coreia do Norte, que é país nuclear, e junto com o Irã, um grupo que confronta decididamente e ativamente o mundo ocidental. Também achei grave, porque isso até pode estar acontecendo na superestrutura das relações internacionais, mas o que eu acho muito grave foi um erro de comunicação da OTAN, dar tanta publicidade a um cenário que é um cenário total de entropia. E aí eu consegui confirmar, e isso depois eu percebi também na palestra. Hoje a Rússia produz armamento em 3 meses o que a OTAN produz em 1 ano. Não sei se o Coronel pode também confirmar essa informação. Tudo isso está acontecendo, mas a postura da OTAN em dar publicidade desta maneira para todas as televisões do mundo, como foi hoje de manhã, e eu comentei essa palestra da OTAN, eu achei algo muito grave. Muito mais grave do ponto de vista do olhar sistêmico das relações internacionais do que o que está acontecendo entre Irã e Israel, que é uma guerra factual, com muita violência, com destruição de infraestrutura, inclusive nuclear, com mortos, mas esta palestra hoje da OTAN, do seu secretário-geral, né, achei um evento totalmente de mudança de trajetória das relações internacionais. E para terminar, o secretário da OTAN falou mais da Europa do que dos Estados Unidos, deixando claro que há um distanciamento, que eu tenho insistido em todas as minhas falas, um distanciamento factual, real sim, entre União Europeia, principalmente França, Alemanha e Estados Unidos da América. Então, depois de eu falar disso, né, Daniel, o conflito Israel e Irã, que é muito sério, ele acaba tendo que ser observado a partir dessa lógica internacional muito entrópica e muito pouco cooperativa. Excelente, professor. Eu até compartilho essa sua reflexão sobre esse encontro, ou palestra, que foi feita pelo Mark Rutte, né, que é o secretário-geral da OTAN. Vou passar a palavra para o Coronel Paulo Filho, que está aqui com a gente. Coronel, quer trazer também sua percepção a respeito das manifestações do secretário-geral da OTAN, destacadas aqui pelo nosso convidado, professor, por gentileza? Eu compartilho da opinião do professor José Niemeyer, concordo, né? Quando a OTAN vai nessa reunião de amanhã, né? Amanhã tem um encontro da OTAN, provavelmente a OTAN vai divulgar a meta de 5% do PIB com gastos de defesa, né? Uma meta elevadíssima, muito, muito maior, né? Eu me lembro quando o presidente Trump pressionava lá atrás
para que os europeus chegassem aos 2%, né? Então, que os europeus da OTAN chegassem aos 2%. Então, a OTAN vai colocar uma meta de 5% do PIB. Quando o professor também fala que essa guerra entre a Irã e Israel é um laboratório, o professor está coberto de razão. Pode ter certeza absoluta que os estrategistas chineses, que os estrategistas russos, né? Por que não os norte-coreanos também, os próprios iranianos, né? Vivendo na carne o problema, estão prestando atenção nessa demonstração de força que os Estados Unidos está fazendo. Porque essa operação aí, com essa aeronave que está aparecendo na tela aí, com o B-2, foi uma enorme demonstração de força. O que os Estados Unidos fizeram, o presidente Trump citou isso, como somente os Estados Unidos poderiam fazer, é fato, é verdade. Somente os Estados Unidos podem fazer uma operação desse tipo, somente os Estados Unidos têm uma bomba capaz de penetrar 60 metros em concreto armado, somente os Estados Unidos têm uma aeronave B-2 dessa, então é uma demonstração de força. Os chineses, né, na primeira guerra do Golfo, lá em 1992, se não me engano, por aí, eles tomaram um susto quando os Estados Unidos simplesmente atropelaram, né, o exército iraquiano naquela primeira guerra do Golfo, né? Então os chineses, aquilo foi uma espécie de wake-up call, né? Os chineses tomaram um despertador e falaram assim, não, nós precisamos melhorar muito nossos sistemas, nossas capacidades militares, porque se fosse com a gente, teria acontecido a mesma coisa. Então, a partir daí foi o início, né, da aceleração da melhoria das capacidades militares chinesas, né? E essa guerra agora podem ter certeza absoluta. Os senhores que estão aqui conversando com a gente, né, quem está nos assistindo, é também um novo despertador que alerta essas potências todas e elas vão iniciar uma nova corrida armamentista em busca dessas tecnologias para tentar fazer frente aos Estados Unidos, tentar, nesse novo mundo, nessa nova ordem, né, mais multipolar, tentar fazer face ao poderio militar americano. Daqui a pouco a gente traz também a informação que chega do Iêmen, porque as Forças Armadas anunciaram oficialmente a entrada do país na guerra ao lado do Irã. Daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes e também a análise dos nossos comentaristas e convidados. O Henrique Kriegner fará a pergunta para o professor Niemeyer. Você, Kriegner. Professor, boa noite. A minha dúvida tem a ver com justamente esse ponto que veio da notícia agora do Iêmen, que é talvez uma dificuldade que nós temos visto do Irã de articular apoio explícito, né, por parte de outros países. Nós tivemos manifestações de países ao redor do mundo dizendo que repudiando ataques israelenses ou repudiando também represálias iranianas, mas não necessariamente declarando um apoio ao regime revolucionário iraniano. Nesse sentido, nós podemos já inferir que isso também tem impactos domésticos, ou seja, o regime dos ayatollahs está perdendo força domesticamente? Olha, pode estar perdendo força. A gente não tem as informações corretas sobre isso, né? Elas não são divulgadas. É um regime de autocrático, como disse o professor, de baixa transparência, não existe a cultura da democracia lá, por mais que haja eleições, mas são eleições muito conduzidas pelos ayatollahs, pelos guardiões da revolução, pelo pessoal que trabalha junto às estruturas da Guarda Revolucionária, que tem muitos negócios com o Estado iraniano. É um jogo muito intrincado de interesses que mantém esses grupos no poder. Quando não tem democracia, acontece isso, em regimes autoritários, tiranos ou autocráticos. Então, acho muito difícil a mudança. Você só muda um regime ou com uma guerra civil, que poderia ser até insuflada por CIA, por Mossad, por serviços secretos exteriores, né? Ou você invade o país, derruba o governo e faz como se foi feito no Iraque. Só que invadir o Irã é muito difícil, é um país grande, é um país que tem em torno de 1 milhão de soldados entre reservista e ativa, né? É um país forte em força terrestre, então acho difícil. Eu acho que o regime no Irã não vai mudar, eu acho que ele vai continuar um regime com este perfil, ainda mais do mundo que nós estamos vivendo hoje, como eu falei há pouco. Eu vou passar também a palavra para o professor Paulo Filho, coronel da reserva e também mestre em ciências militares. Professor, esse anúncio do Iêmen, a entrada na guerra ao lado do Irã, emitiram também alertas para que navios não se aproximem
do litoral do país. O Iêmen é apoiador do regime, né? Mas o que pode representar essa manifestação? Você falava há pouco sobre a dificuldade de articulação ou talvez a ausência de players que declarem apoio incondicional ao Irã, enfim, mas acredita numa junção de forças de países que potencialmente podem apoiar o Irã, grupos anti-Estados Unidos, anti-Israel, grupos rebeldes? Daniel, na verdade, essa notícia não é uma novidade, né? Os Houthis eles estão ao lado do Irã desde o início, né? Desde o 7 de outubro, quando começou a reação israelense contra o Hamas. Os Houthis têm interferido no tráfego de navios mercantes no Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb, têm lançado mísseis contra o território israelense, né? O que recentemente era um acordo entre os Estados Unidos e os Houthis para que os Houthis parassem de interferir no tráfego mercante, né? Depois que os Estados Unidos enviaram para o Mar Vermelho vários navios, né, cruzadores, contra-torpedeiros missilísticos que fizeram uma série de ataques aos Houthis. Os americanos conseguiram estabelecer uma trégua com os Houthis e essa trégua foi entre Houthis e Estados Unidos. Os Houthis nunca fizeram uma trégua em relação aos israelenses e continuaram atuando contra Israel. Então, esse anúncio de que entram na guerra ao lado do Irã, para mim, não me parece ser novidade. Para mim, não muda nada, né? Absolutamente nada. Eu não acredito que eles vão atacar alvos americanos, eu acho que essa trégua se mantém, né? Como também não acredito que o Irã voltará a atacar alvos americanos. Eu acho que agora o conflito se volta exclusivamente entre israelenses e iranianos. Perfeito. E agora também os Houthis. Pois não, sem novidade. Ok, professor, quero agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. Se quiser deixar uma mensagem final, ou pelo menos um prognóstico, alguma perspectiva para os próximos dias, por favor, fique à vontade. Não, eu que agradeço o convite, foi um enorme prazer participar de um programa com uma banca tão qualificada. Um cumprimento a todos que participaram, um cumprimento ao professor e a sua audiência. Não me peça para fazer prognósticos, porque fazer prognósticos nesse momento é convidar o erro, né? É muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico. O meu único prognóstico talvez fosse de que a guerra não vai se estender por muito tempo. Não imaginem que a guerra entre Israel e Irã vai durar meses, porque isso não acontecerá. Ela será bastante breve. Coronel da Reserva e mestre em Ciências Militares, Paulo Filho, participando ao vivo com a gente aqui na programação. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até breve. Até breve. Seguimos trazendo as últimas informações. A notícia em destaque: Iêmen e Houthis anunciando a entrada na guerra contra Estados Unidos e Israel. Paulo Filho dizendo que essa não é uma novidade para quem acompanha o noticiário no Oriente Médio e também a escalada de tensões dos últimos meses. Passa agora para o Roberto Mota, que vai formular a pergunta para o professor José Niemeyer. Com você, Mota. Professor, os países europeus já têm dívidas públicas grandes e gastos enormes com o estado de bem-estar social e sistemas de previdência, né? Por causa do envelhecimento da população, muita gente diz que esses sistemas de previdência estão com os dias contados. De onde esses países vão tirar o dinheiro para gastar 5% do PIB com defesa? Mota, é uma boa pergunta. Os Estados Unidos também, né, Mota? Tem problemas graves de déficit público também, né, de dívida pública. Mas os europeus, é mais difícil para eles financiarem isso. Os Estados Unidos conseguem financiar até porque boa parte dos papéis norte-americanos são comprados por chineses, né? Há uma interdependência complexa financeira entre os Estados Unidos e China para garantir a rolagem, o pagamento da dívida interna norte-americana. Mas os europeus, você tem razão, cada vez mais gastando, é impressionante a relação dívida-PIB na Europa. E eles, por isso que eu digo, foi muita irresponsabilidade do governo Trump, neste momento de guerra na Ucrânia e de um processo de pouca cooperação no sistema, ele ter dito que iria se afastar da guerra da Ucrânia. Só ele nem se afastou, ele voltou depois, né, semanas depois, mas só de ter dito, e foi muito grave, que deixou no colo da União Europeia um problema para resolver. Só que me parece que os europeus gostaram.
Isso é outra questão grave também, né? Porque os europeus, durante a Guerra Fria inteira, Mota, durante 47 anos de Guerra Fria, os franceses e os alemães ficavam olhando a Guerra Fria de longe. Eles não tiveram a menor relevância do ponto de vista estratégico militar no conflito União Soviética e Estados Unidos. Parece que lideranças europeias gostaram desta responsabilidade que foi passada pelo presidente Trump. Só que isso é grave porque isso dá muita autonomia de curto prazo e de médio prazo para a Rússia, e a China também observa isso com uma certa postura de perceber uma oportunidade, né? E os países estão percebendo as oportunidades. Acho difícil também a gente discutir a questão de dívida pública e PIB e defesa, por mais que o dinheiro seja um só, você está coberto de razão, difícil você discutir isso agora num mundo conflagrado como é o mundo que nós estamos vivendo, né? Até para comentar, Daniel, e também continuando aqui com o Mota, o Iêmen, os hutis entrarem na guerra, é diferente dos hutis atacarem alvos israelenses, né? Se essa notícia é verídica, se o Iêmen, que é o Estado constituído, existe o Iêmen, o Estado soberano e independente, quer dizer, mais um Estado se aproximar do Irã, o primeiro me parece muito grave, sim, mais grave do que só os hutis estarem atacando alvos israelenses específicos, né? Então, acho mais grave ainda para Israel. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que pensar de onde vai tirar esse recurso. Mas, Mota, não vai ter jeito, eles vão ter que tirar o recurso. De repente, isso pode ser financiado pelos próprios Estados Unidos da América. A gente sabe como é o sistema financeiro internacional, não tem pátria, não tem ideologia. Pode ser que comecem a criar linhas de crédito para a área de defesa na União Europeia. A Alemanha, Mota, já tem uma indústria de defesa de altíssima competência e fornece estrutura de defesa para vários países do mundo, amigos e inimigos. Então, é algo. O que está acontecendo agora, me parece que aquela frase economia estúpido, né, que você conhece bem, que é ligada à política interna norte-americana. Eu acho que neste momento essa frase economia estúpido. Eu acho que essa frase não vai caber. Eu acho que agora eles vão ter que arranjar dinheiro, Mota. Como a gente às vezes tem que arranjar dinheiro para um projeto específico, eles vão ter que arranjar dinheiro, porque não dá para voltar atrás. Acho muito difícil Rússia, China, países alinhados com esses países voltarem atrás nos seus projetos de poder. Os senhores da guerra, eles vão ter que ser amigos de banqueiros, né? As reflexões necessárias sobre esse momento do conflito no Oriente Médio. Professor José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, colaborando com a gente mais uma vez. Professor, grande abraço, boa noite e voltaremos a conversar em breve. Daniel, eu te agradeço, eu estou com compromisso, você sempre muito gentil comigo, agradeço também ao Mota, gosto muito do Mota, dos comentários dele, a sua mediação também é sempre muito competente, parabéns para a Jovem Pan e um abraço para o assinante da Jovem Pan.